Desperte para o que 99% ignoram. Pare por um segundo e responda: o que ainda depende de você agora? Não uma resposta inteligente, não uma lista de coisas para o fim da semana, só isso, agora. O que depende de você? Se tiver dificuldade em responder, tudo bem. Essa dificuldade é exatamente onde a maioria vive, o limiar entre reação automática e decisão consciente. Antes de seguir, eu quero um pequeno compromisso seu. Escreva nos comentários, em uma frase curta, uma intenção para hoje. Hoje escolho. E complete com uma palavra ou ação. Pode ser: hoje escolho pausar. Hoje escolho terminar. Hoje escolho não responder agora. Esse gesto é simples, mas tem um propósito: transformar curiosidade em compromisso. Faça isso agora. Volte para o vídeo quando escrever. Não é um truque. É um primeiro ato de atenção. Você veio até aqui porque sente que algo escapa das suas mãos. Talvez seja a ansiedade que surge sem motivo. Talvez sejam horas devoradas por rolagem infinita. Talvez seja a sensação de que o tempo passou enquanto você esperava pela vida. Se a sua vida parece mais impulsos do que intenção, existem verdades antigas e muito práticas que podem reorganizar sua experiência. Chamo isso de despertar para o que 99% ignoram. Não por estatística, mas por hipérbole necessária. A maioria vive sem notar 4 pilares simples que moldam cada escolha, cada frustração e cada pequena vitória. Ao longo dos próximos minutos, eu vou te mostrar 12 verdades estoicas, cada uma com um diagnóstico do problema moderno, uma orientação clara da filosofia prática e uma microprática que você pode aplicar hoje. Vou respeitar uma coisa: o estoicismo não é resignação, é disciplina. Não é indiferença ao mundo, mas domínio interno que possibilita a ação mais eficaz no mundo. Nunca confunda aceitar o que não depende de você com não fazer nada. Vamos começar pelo princípio que muda tudo e que serve como bússola para todos os demais: a dicotomia do controle. 1. O que você controla e o que não controla. Diagnóstico moderno. Você gasta energia demais tentando manipular resultados, reescrever a opinião alheia, controlar o futuro. Essa agenda é infinita e alimenta ansiedade e ressentimento. Você responde como se cada fato externo fosse uma exigência pessoal. Resultado: vida drenada por coisas que de fato não dependem de você. Ensinamento estoico. Epicteto chamou atenção para a divisão clara entre o que está sob nosso domínio e o que não está. O ponto prático não é negar emoções, mas não confundir origem e responsabilidade. Quando você identifica o que depende de você, suas escolhas, seus julgamentos, seu esforço, você direciona a energia para onde há efeito real. Exemplo concreto: imagine receber uma crítica no trabalho. Você não controla a reação imediata do colega, nem a interpretação que ele faz do seu esforço. O que você controla é a resposta que escolhe dar. Ouvir, agradecer, ajustar se for útil, ou defender-se com argumentos. Gastar horas remoendo o que aconteceu fora do seu raio de ação é desperdiçar sua única ferramenta eficaz: a escolha. Microprática de hoje, 3 minutos. Pegue um papel e divida em 2 colunas. À esquerda escreva: depende de mim. À direita: não depende de mim. Liste 3 eventos recentes que geraram gasto emocional e classifique-os. Para cada item da coluna depende de mim, anote uma ação imediata de 10 minutos. Para cada item não depende de mim, escreva a frase que você dirá a si mesmo quando ressurgir a ruminação: não está sob meu controle agora. Cole isso em um lugar visível. Pergunta para você agora: ao olhar essa lista, qual item que você vinha alimentando como se dependesse exclusivamente de você, na verdade, não dependia? Mini ganchos. Repetir essa pergunta entre os blocos ajuda. O que ainda depende de você? Guarde-a. 2. O valor do tempo.
e a urgência tranquila. Diagnóstico moderno. Tempo é tratado como algo que sobrou depois das prioridades. Calendário lotado, trocas incessantes de contexto, multitarefa que rouba a atenção. Você tem mais estímulos do que escolhas. O resultado é uma erosão silenciosa do que realmente importa. Ensinamento estoico. Sêneca insistia que não é que não temos tempo, é que o desperdiçamos. Ele via a vida como riqueza temporal. Fragmentá-la em pequenas distrações é empobrecer-se. A lucidez aqui é simples e dura. Tempo é o recurso mais democrático e, ao mesmo tempo, o mais desperdiçado. Exemplo concreto. Pense em uma semana típica. Quantas horas você dedica a atividades que sempre parecem apenas por 1 minuto? Redes sociais, vídeos curtos, procurar informações que esperariam. Imagine converter metade desse tempo para uma atividade que constrói algo. Estudar, conversar com alguém sem pressa, terminar uma tarefa que pendura. Microprática de hoje. 30 minutos. Escolha uma atividade que você tem adiado e dedique 30 minutos ininterruptos a ela. Configure um temporizador e desligue notificações. Antes de começar, escreva exatamente o que quer alcançar nesses 30 minutos. Ao terminar, anote como se sente. Repare se a sensação de produtividade supera a ansiedade pela interrupção. Reflexão curta. Se você tratasse seu tempo como dinheiro que não voltará, em que gastaria menos e em que investiria mais? 3. A mente. Prisão ou liberdade. Diagnóstico moderno. Pensamentos surgem como veredictos. Você verdadeiramente acredita neles. Reage a eles. Eles moldam seu dia. A mente automatizada cria histórias, amplifica situações e prende você em narrativas inconclusas. O loop mental vira prisão porque você não a observa. Você a aceita automaticamente. Ensinamento estoico. Marco Aurélio, em suas meditações, trabalha com a ideia de que nós não somos os pensamentos, somos a consciência que observa os pensamentos. O passo que transforma tudo é criar distância. Perceber o pensamento como evento mental, não como destino. Isso abre espaço para escolher. Exemplo concreto. Você recebe uma mensagem vaga de alguém e imediatamente pensa, ferrou, vou perder essa amizade, ou ele me ignora porque sou ruim. Sem essa observação, você reage de forma exagerada. Observando, você pode decidir esperar, perguntar ou simplesmente não atribuir catástrofe. Microprática, 5 minutos. Pela manhã ou quando sentir a mente acelerada, sente-se por 5 minutos e observe os pensamentos como nuvens passando. Conte até 10 cada vez que perceber um pensamento arrastando uma emoção. Não julgue, apenas note. Se preferir, nomeie o pensamento, preocupação, cobrança, planejamento. Depois escolha uma ação baseada no que realmente depende de você. Pergunta para parar e pensar. Quais pensamentos você tem aceitado como verdades, mas que, ao observá-los, mostram ser velhas rotinas? 4. Sofrimento antecipatório. O roubo do presente diagnóstico moderno. Você não sofre apenas pelo que aconteceu. Sofre por coisas que ainda não ocorreram. Antecipação de cenários ruins, alimentação de piores desfechos possíveis, ansiedade que consome dias inteiros por eventos que podem não ocorrer. Isso consome energia e tempo. Ensinamento estoico. Os estoicos alertavam contra imaginar catástrofes como se fossem fatos. O real remédio é testar a realidade com perguntas objetivas. Está acontecendo agora? Se a resposta for não, é desperdício de força mental sofrer por algo que, no melhor dos mundos, será solucionado no seu tempo. Exemplo concreto. Você tem uma apresentação na semana que vem. Em vez de planejar e treinar, você passa dias imaginando humilhação, erros, blagues. Essa antecipação vira paralisia e diminui a qualidade da preparação. Microprática. Cheque de realidade, 60 segundos.
Sempre que perceber ansiedade sobre o futuro, pergunte-se: isso está acontecendo agora? Se não, liste 3 ações práticas que podem ser feitas hoje para reduzir a probabilidade de um mau resultado. Faça a primeira ação por 10 minutos. Se já fez isso, volte ao presente. Pequena provocação. Quantas horas você já gastou nos últimos meses imaginando piores desfechos que nunca se materializaram? 5. Escolher batalhas. Economia de energia mental. Diagnóstico moderno. Reação imediata a cada estímulo. Cada comentário, cada notificação vira razão para gastar tempo e emoção. A sensação de estar sempre em combate é exaustiva. Você acaba lutando por tudo e por nada. Ensinamento estoico. Escolha suas batalhas. Os estoicos não encorajavam indiferença, mas seletividade. A energia é limitada. Gastá-la em pequenas provocações cria déficit para as grandes decisões que realmente importam. Exemplo concreto. Alguém publica uma opinião com a qual você discorda. Reagir imediatamente pode satisfazer um impulso, mas raramente muda a realidade. Às vezes, o melhor é não responder, ou responder com uma pergunta que abre diálogo, ou tomar nota para agir em uma esfera diferente, como mudar uma política, treinar uma equipe. Microprática. Regra das 3 perguntas. 1 minuto. Antes de responder a qualquer provocação, mensagem, comentário, e-mail, pergunte a si mesmo. 1. Essa reação muda algo essencial? 2. Essa energia poderia ser melhor usada agora? 3. Se eu responder, qual o objetivo prático? Se 2 respostas forem não, adie ou não responda. Reflexão. Que batalhas pequenas você tem transformado em guerras pessoais? 6. Menos necessidade. Mais liberdade. Desapego prático. Diagnóstico moderno. Nossa vida é estruturada por necessidades construídas, aprovações, objetos, certezas. Precisamos de menos do que imaginamos, porém a economia da necessidade continua crescendo. Mais assinaturas, mais gadgets, mais validação. Isso cria vulnerabilidade e ansiedade. Ensinamento estoico, desapego ativo. Não é abandono de responsabilidades, nem indiferença a valores, é redução deliberada de dependências. Quando você precisa de menos para se sentir calmo, você ganha autonomia. A prática não é negar prazer, é escolher onde colocar o apego. Exemplo concreto. Imagine que você decide diminuir o hábito de checar redes sociais para validação. Em vez de esperar aprovação, você aprende a avaliar seu trabalho com critérios próprios. Em vez de comprar para preencher vazio, você testa a ideia de viver sem aquilo por 1 mês. Microprática, desafio de privação de 24 horas. Escolha uma pequena dependência, uma rede social, um aplicativo, uma compra impulsiva e viva 24 horas sem isso. Observe as reações: desconforto, inquietação, liberação. Anote 3 coisas que percebe quando essa necessidade é removida. Pergunta para você: o que aconteceria se, silenciosamente, você precisasse de menos para ser inteiro? Recapitulando até aqui, aprendemos a distinguir controle, reconhecer o valor do tempo, observar pensamentos, interromper o sofrimento antecipatório, escolher batalhas e praticar desapego. Cada uma dessas verdades é um corte no piloto automático. Cada corte cria espaço para decisão. Não é filosofia de gabinete, é trabalho de cada dia. Se chegou até aqui e escreveu sua intenção no comentário, excelente. Isso marca um deslocamento inicial entre ouvir e agir. A lista que propus não é uma sequência exigida, é um mapa. Você não precisa aplicar tudo de uma vez. Escolha uma prática e repita. A repetição cria estrutura, a estrutura cria liberdade. Antes de prosseguir, pare e veja. Quantas dessas práticas te parecem radicais? Talvez pareçam simples demais ou duras demais. Ambas impressões são honestas. O estoicismo funciona justamente por operar em pequenas mudanças acumuladas. 1 minuto de observação, 30 minutos sem distrações,
24 horas de privação voluntária. O resultado não é mágica, é mudança cumulativa. E mudança verdadeira exige paciência e disciplina. Agora vamos a um ponto de virada. Até aqui, falamos de princípios que lidam com sua relação direta com você mesmo e com o tempo. Os próximos 3 princípios atuam mais no cotidiano imediato, nos rituais, nas reinterpretações e na transformação do discurso em ação. Eles são onde teoria e prática se encontram diariamente. É aqui que ou você entra no modo fazer ou volta ao modo pensar que fará. Antes de continuar, permita este pensamento. O que altera a sua vida não é o quanto você entende, mas o quanto você repete. Entendimento sem prática vira frustração. Prática sem reflexão vira hábito mecânico. Precisamos dos dois. Preparado para o próximo conjunto? Vamos então começar a descer pelo lado prático. Rituais matinais, como desarmar a amplificação mental e o desafio de 7 dias para transformar frases em ações. Essas ferramentas são pequenas, mas pensadas para interromper o fluxo automático que te mantém preso. O primeiro deles é simples e letal contra o piloto automático. 7. O perigo do piloto automático e o ritual que o interrompe. Diagnóstico moderno. Você acorda e já está em movimento, sem clarear prioridades. O dia segue em modo máquina, notificações, e-mails, reuniões. O piloto automático reduz a autonomia e aumenta o efeito pegajoso das emoções alheias. Ao fim do dia você pergunta: o que eu fiz de verdade hoje? Ensinamento estoico. A intenção precede o ato. Marco Aurélio sugere que cada dia deve começar com aviso a si mesmo. Lembrar-se da própria tarefa. Lembrar que haverá desafios e que você tem capacidade de lidar. O poder não está no longo manifesto filosófico, mas no pequeno ritual que orienta o dia. Exemplo concreto. Em vez de desbloquear o telefone e ser sugado por feeds, um ritual breve muda o tom. Levante, respire, pense em uma prioridade real, escreva uma frase orientadora. Hoje, foco em escrever 300 palavras. E só então, abra o aparelho. Microprática, ritual matinal de 5 minutos. Ao despertar, sente-se na borda da cama por 60 segundos e respire. Durante os próximos 4 minutos, escreva uma intenção para o dia, listando a tarefa que mais importa e a sensação que deseja cultivar. Não leia e-mails até completar esse ritual. Pequena pergunta para reflexão. Se um ritual de 5 minutos pode guiar um dia inteiro, que diferença isso faria em uma semana? Aqui, a narrativa poderia seguir, apresentando o exercício de reinterpretação objetiva e o desafio de agir mais e falar menos. Mas antes de seguir adiante, quero que perceba algo. Em cada passo, eu insisto no mesmo elemento: criação de espaço entre estímulo e resposta. Espaço é a moeda do autocontrole. Sem ele, você reage, com ele, você escolhe. Mantendo isso em mente, imagine um cenário comum. Um comentário inflamado surge em uma rede, uma notícia ruim chega, um imprevisto técnico atrasa seu projeto. A reação automática é amplificar, ruminar, defender. O exercício de reinterpretação é projetado para reduzir esse peso extra. 8. Diminuir o peso mental que você dá aos eventos. Reinterpretação objetiva. Diagnóstico. Você tende a amplificar eventos, transformar pequenos contratempos em provas definitivas. Esse efeito aumenta a carga emocional, além do real impacto objetivo. Ensinamento estoico. Marco Aurélio e outros recomendavam olhar para os fatos como se fosse um observador imparcial. Separar evento de interpretação. O evento é neutro. A história que você conta é que dá forma ao sofrimento. Exemplo concreto: você perde um cliente. Em vez de concluir imediatamente que tudo está perdido, faça um inventário. Fatos: o cliente cancelou. Interpretações: sou incompetente.
consequências práticas, renegociar, buscar outro cliente, avaliar causas. Ao separar, você evita a catástrofe pessoal que regula o julgamento. Microprática, reinterpretação em 7 passos, 10 minutos. Quando diante de um evento perturbador, anote: 1. O que ocorreu? Fatos. 2. A interpretação automática. 3. A emoção que surgiu. 4. A evidência a favor dessa interpretação. 5. A evidência contra. 6. 3 possíveis ações úteis. 7. A primeira ação a executar nos próximos 30 minutos. Pergunta curta: quantas vezes sua história sobre um evento foi pior do que o evento em si? 9. Pare de falar. Comece a agir. Desafio de 7 dias. Diagnóstico. Conversa é conforto, ação é risco. Você pensa e discute metas, cria mapas mentais, consome conteúdo, mas a execução fica para amanhã. Isso cria ciclo de frustração e identidade de eterno planejador. Ensinamento estoico. Filosofia prática exige exercício. Epicteto enfatizava que não basta concordar com ideias virtuosas, é preciso praticá-las. A linguagem que transforma pensamento em hábito é a repetição concreta. Exemplo concreto. Você quer melhorar saúde, relacionamento, produtividade. Trocar 2 horas de leitura por 2 horas de prática. Caminhada, conversa verdadeira, execução de tarefas, cria mudança real. Microprática, desafio de 7 dias. Escolha uma ação mínima que você pode fazer diariamente por 7 dias. Pode ser escrever 100 palavras, dedicar 15 minutos a um trabalho profundo ou não responder a mensagens antes do almoço. Registre diariamente e compare como se sente no dia 1 e no dia 7. Mini ganchos. Pronto para o próximo ponto? Esse é o que muda tudo. E aqui eu paro. Há mais para vir. Viver versus existir. Medo da opinião alheia e o memento mori. Esses 3 tópicos formam o clímax dessa jornada. Eles reorganizam prioridades e dão um sentido mais denso ao despertar que propusemos. Mas antes de mergulhar neles, quero que perceba uma coisa que talvez passe despercebida. Todos os exercícios que vimos até agora têm um padrão comum. Eles criam fricção entre impulso e reação. Essa fricção não é atrito inútil, é o espaço onde você treina o músculo da escolha. Sem essa fricção, você volta a ser controlado por estímulos externos. No próximo bloco, vamos trabalhar a ponta mais aguda da transformação. Como viver com intenção em face da opinião dos outros, como distinguir entre existir e viver, e, por fim, como a reflexão sobre a finitude, o memento mori, pode ser um motor de sentido e ação. Você vai perceber que a finitude não é um peso a temer, mas um critério para priorizar com urgência tranquila. Segure essa pergunta âncora mais uma vez. O que ainda depende de você? Quando voltarmos, vamos levar essa pergunta para decisões que envolvem identidade, medo social e propósito. Você está pronto para isso? Respire. O próximo passo pede coragem e gentileza consigo mesmo. 10. Viver ou apenas existir. Diagnóstico cotidiano. Você aceita a rotina como chão inevitável. O despertador, o café, o trânsito, o trabalho, a tela, a cama. Entre esses pontos, você sobrevive em pequenas urgências. Apagar incêndios, dar respostas, cumprir demandas. No fim, existe uma sensação persistente de que os dias passaram, sem que você tenha vivido algo que pareça verdadeiramente seu. A linha entre fazer coisas e viver intencionalmente vai ficando cada vez mais tênue. Visão estoica prática. Os estoicos não comparam vida ocupada com vida bem vivida. Para eles, viver bem é agir conforme a razão e a virtude, isto é, escolher com clareza, agir com propósito e aceitar o que não se pode mudar. Marco Aurélio não propôs dias grandiosos. Propôs atenção nas ações pequenas e coerentes. A diferença entre existir e viver está nas escolhas repetidas, não em gestos espetaculares. Exemplo reconhecível.
Pense em um fim de semana típico. Você planeja descansar, mas acaba alternando entre checagem de notificações, tarefas domésticas e filmes avulsos, sem algum momento de presença verdadeira com outra pessoa, sem criar algo, sem olhar com atenção para o que importa. No domingo à noite surge o desconforto. Você foi produtivo, mas não sentiu que viveu. Microprática. Checklist de 10 minutos, aplicável diariamente. No início do dia, faça uma lista de 3 pequenas ações que, se concluídas, fariam o dia valer a pena. Uma pode ser interna, meditar 5 minutos. Outra externa, telefonar para alguém que importa. E a terceira, criativa ou produtiva, avançar em um projeto por 30 minutos. No fim do dia, dedique 10 minutos à revisão. O que foi feito? Como você se sentiu? Repita a frase âncora. Hoje vivi de acordo com o que escolho. Se algum item não foi feito, pergunte por quê. E planeje como garantir a ação amanhã. Questão para reflexão. Se você tivesse que resumir a sua semana em 3 ações que realmente importaram, quais seriam? 11. O medo da opinião alheia. Teste de identidade e prática de liberdade. Diagnóstico. Grande parte das escolhas que você toma, conscientes ou não, busca reduzir risco de desaprovação. O esse social funciona como uma amarra. Você calcula reações, modela discurso, seleciona imagens, evita passos que poderiam expor inconsistências. Isso consome energia e fragmenta a identidade. Ao final, você se distancia de si mesmo em prol de uma imagem aceitável. Leitura estoica. Epicteto trata a opinião alheia como algo externo, sobre o qual você não tem controle. O ponto essencial é diferenciar o seu caráter, aquilo por que você é responsável, das imagens que outros constroem sobre você. Não se trata de desprezar a opinião dos outros, trata-se de não permitir que ela direcione suas escolhas fundamentais. Exemplo prático. Imagine que você tem uma ideia arriscada no trabalho. A possibilidade de parecer inepto diante de chefes ou colegas impede que você compartilhe. Resultado: a ideia morre na cabeça ou surge depois, diluída. A opinião externa vence a chance de contribuição. Microprática. Experimento de identidade por 24 horas. Escolha um dia em que você reduz deliberadamente a influência externa. Pode ser um dia sem redes sociais ou um dia sem checar comentários. Antes do dia, escreva uma breve declaração de valores. 3 critérios pelos quais quer ser guiado. Por exemplo, honestidade, clareza, contribuição. Ao longo do dia, cada vez que sentir o impulso de agir para agradar, pare e pergunte: essa ação alinha-se com meus 3 critérios? Registre 3 observações ao fim do dia. Quando você cedeu à opinião alheia, quando escolheu por si e o que sentiu em cada caso. Variação de microprática, escala de exposição controlada. Se 24 horas parecem muito, comece com uma intervenção menor. Publique algo pequeno que seja autêntico, sem edição excessiva, e observe as reações e seu estado interno. A intenção não é provocar, mas calibrar o músculo de autenticidade. Pergunta provocadora: o quanto do seu tempo é gasto mantendo uma imagem pública em detrimento do que você realmente quer? 12. Memento mori. Viver com a finitude como critério de prioridade. Diagnóstico emocional. A mortalidade é tabu cultural. Você evita pensar na finitude porque isso gera desconforto. Então, você posterga escolhas importantes com a justificativa de ainda há tempo. Esse ainda é muitas vezes uma ilusão confortável que adia decisões sobre relacionamentos, carreira, saúde e sentido. Perspectiva estoica. Sêneca insiste que a consciência da morte não é um peso, mas um clareador. Ao reconhecer que o tempo é finito, você tem um critério para dizer sim e não com mais lucidez. Memento mori, lembrar que morremos, serve como instrumento para priorizar. Não é pessimismo, é filtro prático.
Exemplo concreto. Quando alguém percebe que o tempo é limitado, pequenas coisas mudam de ordem. Uma conversa que você tem adiado ganha urgência. Um projeto que parecia supérfluo se torna relevante. Uma reconciliação encontra coragem. A finitude reorganiza valores. Microprática. Escrita reflexiva 20, 30 minutos. Sente com papel e caneta, ou num arquivo, se preferir, e escreva livremente por 20 minutos sobre 2 perguntas. Se eu tivesse 1 ano de vida, o que eu mudaria agora? E, se eu tivesse 2 meses, quais conversas eu teria, que projetos eu iniciaria e que gestos faria? Depois de escrever, extraia 3 ações concretas e agendáveis para os próximos 30 dias. Essas ações não precisam ser grandiosas, precisam ser reais. Variante prática curta. Memento mori de manhã, 2 minutos. Ao acordar, diga para si: hoje não vou desperdiçar horas com o que não importa. Use isso para orientar escolhas do dia. Pergunta decisiva. Ao olhar honestamente para a sua lista de prioridades, que item você manteria, mesmo sabendo que amanhã poderia ser o último dia? Clímax. A pergunta que reorganiza tudo. Até aqui, percorremos 12 verdades que a maioria ignora. Não para parecer outra pessoa, mas para recuperar agência sobre a própria vida. Cada prática compartilha um componente comum: criar fricção entre estímulo e reação. Esse espaço é a zona onde a escolha acontece, e a escolha é o que transforma ruído em direção. Agora quero te colocar diante de uma pergunta que pode alterar o mapa das suas decisões. Estou usando meu tempo do jeito que vale a pena? Essa pergunta não é estética, é prática. Ela combina dicotomia de controle, valor do tempo e memento mori. Ela obriga você a checar o que depende de mim e o que não depende. O que posso abandonar? O que devo priorizar hoje? Quando essa pergunta passa a ser rota diária, pequenas coisas mudam automaticamente. Você recorta demandas que são teatro social. Você reduz o espaço dado à amplificação mental. Você concentra energia nas batalhas que importam. Isso não elimina dificuldades, mas direciona sua capacidade para o que produz efeito real. Um plano concreto. 3 micro-hábitos para começar hoje. Em vez de prometer mudanças imediatas e espetaculares, ofereça um plano simples, replicável e escalável. Escolha um dos 3 micro-hábitos e mantenha por 30 dias. Depois do primeiro mês, avalie. Se funcionar, adicione outro. Se falhar, ajuste e retente. A ideia é acumular disciplina aos poucos. Micro-hábito. 1. Ritual de abertura. 5 minutos. Ao despertar, sente-se, respire e escreva uma única intenção para o dia em uma frase. Use a pergunta âncora: o que ainda depende de mim? Liste a tarefa que mais importa e escolha uma sensação que deseja cultivar. Não abra redes nem e-mails até completar esse ritual. Por que funciona? Marca o início do dia com uma decisão consciente, reduz a chance de ser arrastado pelo fluxo externo. Micro-hábito 2. Bloco profundo de 30 minutos. Escolha uma única tarefa prioritária e dedique um bloco ininterrupto de 30 minutos. Desligue notificações. Use um temporizador. Ao final, registre o que produziu. Por que funciona? Empurra a execução real para frente e ensina que 30 minutos de foco geram progresso real, contrabalançando a dispersão habitual. Micro-hábito 3. Revisão breve ao fim do dia. 5, 10 minutos. Reserve 5 minutos à noite para avaliar. O que funcionou? O que foi adiado? Que pequena ação você fará amanhã para alinhar-se ao que importa? Termine com gratidão por uma coisa que aconteceu. Porque funciona. Encerra o dia com aprendizado e respeito pelo tempo investido, reduzindo ruminação. Como integrar esses hábitos sem sobrecarregar? Implante um de cada vez. Escolha o que mais ressoa e só depois acrescente outro. Use gatilhos já existentes.
Ao escovar os dentes, faça a intenção da manhã. Ao fechar a aba do trabalho, inicie a revisão noturna. Faça se então implementação. Por exemplo, se eu terminar o jantar, então vou escrever minha intenção do dia. Isso reduz a dependência de força de vontade. Habit stacking. Conecte o micro-hábito a uma rotina estabelecida para que ele se encaixe naturalmente. Obstáculos previsíveis e como enfrentá-los. 1. Falha por perfeccionismo. Causa: a ideia de que se não fizer perfeitamente, não adianta tentar. Solução: defina o objetivo de forma mínima e alcançável. A vitória do dia é a repetição, não a perfeição. Se você perder um dia, não culpe. Ajuste e volte. 2. Resistência inicial. Causa: desconforto ao sair do piloto automático. Solução: anote a sensação de desconforto. A cada dia que repete a prática, a resistência diminui. Lembre-se, desconforto é sinal de mudança, não de erro. 3. Afogamento por interrupções. Causa: ambiente que favorece distrações. Solução: crie rituais de proteção do tempo, fones, modo não perturbe, texto curto para avisar de indisponibilidade. Automação e limites são aliados estoicos, não privilégios. 4. Sabotagem emocional. Culpa por não produzir. Causa: internalização de uma narrativa produtivista. Solução: integre práticas de descanso deliberado. A limitação de necessidades é também liberdade para não se tornar escravo de realização contínua. Transformando teoria em rotina sustentável. A diferença entre quem apenas concorda com essas ideias e quem efetivamente muda é a estratégia de repetição. Aqui vão ferramentas práticas para transformar intenção em hábito. Registro simples. Mantenha um caderno de práticas. Ao final do dia, marque se completou o micro-hábito. O próprio ato de riscar gera reforço. Parceria de responsabilidade. Combine com alguém para fazer o desafio de 7 ou 30 dias. Relatórios curtos semanais geram compromisso. Escalonamento. Comece por 7 dias. Se mantiver, passe para 30, depois para 90. Pequenas vitórias em sequência constroem identidade. Revisões periódicas. A cada 14 dias, revise os objetivos. Se algo não estiver mais alinhado, ajuste. Flexibilidade planejada evita estagnação. Um desafio prático guiado. 7 dias para desfazer o piloto automático. Se você quiser um exercício integrado, faça esse desafio de 7 dias como um teste. Cada dia tem um foco. Dia 1, dicotomia do controle. Escreva 3 preocupações e classifique. Haja sobre uma. Dia 2, valor do tempo. 30 minutos ininterruptos num projeto. Dia 3, observação mental. 5 minutos de atenção aos pensamentos. Dia 4, sofrimento antecipatório. Cheque de realidade antes de imaginar piores cenários. Dia 5, escolher batalhas. Pratique a regra das 3 perguntas antes de reagir. Dia 6, desapego voluntário. 24 horas sem uma pequena dependência. Dia 7, memento mori. Escreva suas prioridades de um ano e assuma 3 ações. Ao fim dos 7 dias, faça uma revisão. Note padrões. Que prática você mantém? Quais foram os efeitos mais claros? Reorganize o próximo ciclo com base nessas observações. Rotina emocional. Frases que você pode usar. Quando o impulso vier, treine respostas curtas que devolvem agência. Algumas frases práticas para dizer a si: o que depende de mim nisso agora? Isso está acontecendo agora. Minha energia é finita. Para que vou usá-la? Posso adiar a reação. Vou escolher a hora de responder. Essas frases funcionam como pequenos atalhos cognitivos. Repita até que se tornem automáticas. Sobre a relação entre aceitar e agir, é crucial ressaltar: aceitar o que não depende de você não é sinônimo de inação moral. Aceitar é economizar energia para agir onde há efeito.
Quando você aceita uma condição imutável, deixa de gastar força com algo estéril. Com essa força poupada, você pode agir com mais eficácia em outras frentes. Essa é a essência do estoicismo prático: economia de energia mental e investimento estratégico em ação que conta. Como lidar com recaídas e retrocessos? Recaídas acontecem. Você não é uma máquina, é um organismo com limites. 3 passos para responder a uma recaída. 1. Observação sem culpa. Use a mesma técnica de observar pensamentos. Identifique a narrativa que surge. Sou péssimo nisso. E marque-a como pensamento, não fato. 2. Pequena ação reparadora. Faça algo simples e imediato que restaure a sensação de agência. 5 minutos de foco, uma pequena tarefa terminada. 3. Planejamento de ajuste. Se a recaída foi causada por ambiente ou excesso, adapte o plano. Menos expectativa, mais ambiente favorável. O papel da comunidade e da narrativa coletiva: mudança solitária é possível, mas mais lenta. Procure uma comunidade que compartilhe a mesma disciplina, um grupo de leitura, um parceiro de treino, um fórum onde o foco seja a prática, não só conversa. Compartilhar progresso e dificuldades cria uma narrativa coletiva que reforça a identidade desejada. Mas escolha cuidadosamente. O objetivo não é aplauso social, é responsabilidade. Conclusão prática. Resumo das 3 ações imediatas para começar hoje. 1. Agora mesmo, escreva uma intenção curta para o dia, uma frase começando com "hoje escolho", e mantenha-a visível. Isso é continuidade do compromisso que você já fez no começo do vídeo. 2. Hoje à tarde, faça um bloco de 30 minutos sem interrupções em uma tarefa que importa. Registre o que conseguiu. 3. Hoje à noite, dedique 5 minutos para revisar o dia e listar uma ação mínima que fará amanhã para manter o rumo. Essas 3 ações são pequenas, concretas e acumulativas. Aplicadas repetidamente, criam fricção que transforma impulso em escolha e distração em propósito. Palavras finais antes do convite. Despertar para o que 99% ignoram não é descobrir um segredo misterioso guardado por poucos. É recuperar coisas simples e práticas que a vida moderna tende a enterrar. A clareza do que você controla, o respeito pelo tempo, a observação dos pensamentos, a seletividade emocional, o desapego escolhido, o ritual de início, a reinterpretação dos fatos, a conversão de palavras em ações, a prioridade consciente sobre existir, a liberdade perante a opinião alheia e a urgência gentil da finitude. Nada mágico, muito trabalho repetido, muito retorno prático. Lembre-se, o que transforma não é a intensidade de um gesto isolado, mas a repetição de pequenos atos coerentes. Se você aplicar, mesmo parcialmente, esse mapa nos próximos 30 dias, sua experiência de vida mudará. Não por promessa, mas por matemática simples. Menos distrações, mais foco, menos amplificação, mais clareza, menos reatividade, mais escolha. Antes de encerrar, um convite. Escreva nos comentários uma frase curta com seu comprometimento para as próximas 24 horas. Não uma lista longa, apenas uma ação que você fará e que depende de você. Pode ser: hoje escolho 30 minutos sem redes. Hoje escolho escrever minha intenção. Ou hoje escolho não responder sem pensar. Ao colocar no papel ou na caixa de comentários, você transforma um impulso em contrato público. Isso ajuda, não por validação, mas por responsabilidade. Se este vídeo tocou algo em você e deseja seguir explorando essas práticas, inscreva-se no canal e confira a playlist que preparei com lições e exercícios práticos sobre estoicismo aplicado. Lá você encontrará vídeos curtos para acompanhamento diário e desafios semanais. Inscrever-se é um passo simples que facilita a repetição, e a repetição é o que constrói qualquer mudança.
Termino com um lembrete que já repetimos, porque é o núcleo de tudo. Toda vez que surgir confusão, volte a perguntar-se com calma e firmeza: o que ainda depende de mim? Use essa pergunta como âncora. Use memento mori como filtro. E, sobretudo, pratique. Não apenas pense. Obrigado por chegar até aqui. Comente sua frase de compromisso. Faça o primeiro ato hoje e volte amanhã para continuar este trabalho de atenção e escolha.